E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z, A Árvore do Poder. E continuando a série de críticas aqui no canal envolvendo os filmes do universo de Dragon Ball, chegou a vez de fazer a crítica de Dragon Ball Z, A Árvore do Poder. Filme esse lançado em 1990. Filme esse que eu achei que poderia ser bom, mas infelizmente é um filme bem fraco em comparação aos outros que envolvem o Z. Bom, quando o filme começa, eu vi até que poderia ser interessante, porque você via que tinha personagens com roupa um pouco dos Saiyajins, que lembravam bastante do Vegeta. Então eu pensei, será que vai ter uma ligação dessas histórias? Porque esse filme eu nunca tinha assistido. Eu conheci o vilão, o Tails, mas quando você vai além disso, você percebe que o filme ele é bem fraco. Primeiro, porque o filme ele só tem 1 hora de duração. E isso tudo bem, a maioria dos filmes dessa época tinham isso. Se você pegar todos os filmes de Dragon Ball a partir daqui, um ou outro foi um pouquinho maior, mas a média é 1 hora. É como você vai trabalhar essa história. Porque sabendo que você tem 1 hora, você tem que focar em coisas mais interessantes. Você tem que ir direto no ponto, você tem que apresentar uma história, tem que apresentar uma discussão para ela ser minimamente interessante. E os primeiros 15, 20 minutos de filme é praticamente o Gohan e seu amigo dragão. E esse dragão, ele é incrível. Ele é fofo, ele é carismático, ele é um dragão que aparece depois em Filhas de Dragon Ball Z. Eu gosto desse dragão. O problema é, quando você vê esses 15 minutos, você vê que eles não levam a nada. Eles usam esses 15 minutos para eles pedirem as esferas do dragão, pedirem para reconstruir a floresta, e você pensa, o filme só tem 1 hora. O que isso faz de relevante para a história? Se eles cortassem toda essa parte da natureza, ou diminuíssem para uma coisa muito menor, e já focassem nos vilões chegando na Terra, colocando aquela árvore para poder ter a raiz para ganhar uma grande força através da fruta, faria muito mais sentido, porque a partir daí você conseguiria desenvolver mais o vilão, desenvolver mais o seu ideal, desenvolver mais os seus minions como um todo, que são os principais da história, não o Gohan com uma aventura com seu dragão. Algo que, de novo, é legal se fosse um curta. Se fosse um curta, eu adoraria ver o Gohan e o dragão brincando e sendo felizes, como é nos fillers. Só que quando você pensa num filme, isso acaba não funcionando. E não funciona porque tem coisas mais interessantes para você acabar trabalhando aqui. E como eu falei, depois disso o vilão coloca uma planta lá que vai acabar roubando todos a parte de vida daquele planeta, mas aquela fruta vai dar um super poder para ele, que ele vai ficar muito mais poderoso, muito mais forte. Aí quando vai aparecendo os Minions, aparecem os grandes personagens que a gente gosta e eles vão lutando. E Yantia, Kuririn, Tenshinhan, Caos, Piccolo, eles vão lutar contra eles e a gente vai ver essas lutas. Bom, primeiro que esse filme ele não consegue nem te entregar muito bem na ação. Eu não acho a ação desse filme muito boa. Eu acho, na verdade, uma das piores. Do Z, eu acho que ele é o pior, porque a ação em si do Z, ele precisava mostrar cada um lutando. A gente vê o Goku e o Piccolo. O resto, praticamente, a luta não tem importância, não tem relevância e pouco é resolvido em tela. Então, até esse ponto que poderia ser legal de ver personagens no nível do Vegeta, no sentido de, pelo menos, ser minions de Saiyajins, minions do Freeza, nem isso acaba funcionando aqui, porque nem isso é interessante, nem isso acaba funcionando. E até alguns pontos que você vê que eles tinham ideia de desenvolver, eles não conseguem aqui, como o vilão. Toda hora ele menciona o Kakaroto. Ele fala, o Kakaroto devia ter destruído o planeta. O Kakaroto devia ter feito isso. E você fala, tá, mas qual é a sua relação com o Goku? Sua relação é que você é irmão dele? Qual que é a sua relação? Você não fala sobre isso em momento nenhum. Você vê que era alguma coisa que provavelmente estava no roteiro e eles tiraram. Porque ele fala muito do Kakaroto como o Raditz falava do Kakaroto. Em relação a, ele é meu irmão, que acabou fracassando na missão. Mas você vê que eles não conseguem trabalhar nenhum básico de um roteiro aqui. Eles não conseguem apresentar um plot e desenvolver. E toda hora ele fala disso. Ele fala, o Kakaroto foi pra Terra, o Kakaroto tem isso, o Kakaroto tem aquilo. E eles nem sabiam que o Kakaroto estava vivo. Então, o que acaba acontecendo? Era pra ser uma narrativa pra ele ser o irmão do Goku, o irmão perdido. Ou até, talvez, no primeiro roteiro, ele poderia até ser um tio dele. Até porque o visual deles é simplesmente igual. Enquanto o Goku, ele é mais claro, colocaram ele um pouco mais escuro, só pra diferenciar entre elas, senão seriam iguais, porque visualmente eles são os mesmos personagens. Muda um pouco o desenho da sobrancelha e do rosto, pra poder só parecer um pouquinho mais mal, mas eles são o mesmo personagem. Então você vê que tem todo um plot que poderia ser desenvolvido que não é. Então você tem lutas genéricas, lutas pouco empolgantes, pouco envolventes, e a melhor coisa do filme é o Gohan com seu dragão nos primeiros 20 minutos. O resto acaba não funcionando. A árvore, que poderia ser um potencial jogado fora. A relação do Tails com o Goku, jogado fora. Você tem grandes personagens lutando, que poderiam ter ótima sequência de ação, não funcionam também, porque muitos não são nem desenvolvidos em tela. E a animação é aquela animação mediana, pior do que os outros. Realmente é um filme bem ruim de Dragon Ball, que tem a trilha sonora que funciona, que tem os personagens carismáticos, você vê alguns potenciais de história, mas nenhum é bem desenvolvido.
Concluindo, Dragon Ball e a Árvore do Poder poderia ser muito melhor do que foi. É um filme bem fraco, um dos piores de Dragon Ball que eu vi até agora. E um dos piores porque você vê que eles não sabem o que eles queriam fazer aqui e parece mais um filme caça-níquel. E por isso que eu fecho Dragon Ball e a Árvore do Poder com uma nota 4 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball e a Árvore do Poder? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.